Boa noite, estamos aqui começando mais uma live da Zelma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero pedir desculpas, a gente teve um probleminha técnico, atrasou um pouquinho, mas estamos agora começando. Hoje nós vamos tratar, né, do tema Mulheres e Literatura, quais são os desafios atuais, e vamos conversar com a escritora Sérgia A., que é minha amiga, e eu a chamo de Serginha. Então, possivelmente, durante a live, eu vou tratá-la como Serginha. Você não se importa, não é? De jeito nenhum. Para quem está chegando hoje pela primeira vez na live, meu nome é Zelma, eu sou advogada, mestre em ciência política e graduada em História. E também sou do Movimento 65. A Sérgia A., que é a nossa ilustre convidada de hoje, ela é mestra em Letras, Literatura, Memória e Cultura pela UESP. Ela já tem assim, um pouquinho de estrada nessa caminhada, né, como escritora, já participou de coletâneas diversas, e também já tem livros, já tem dois livros publicados, não é isso, Serginha? Isso. Inclusive, eu estou aqui porque é meu livro de cabeceira. Então, gente, vamos... Eu queria pedir, antes da gente começar, eu pedi que vocês compartilhem, quem estiver na live, que compartilhe o link para que a gente possa alcançar mais pessoas nessa discussão. E a Sérgia A., ela, antes de ir para Letras, nós somos contemporâneos na UFP, não é? E ela fazia engenharia civil, ela fez até o 3º ano de engenharia civil. Então, hoje, se ela não tivesse abandonado o curso, a gente ia chamá-la de engenheira civil e cidadã. Bom, seguinte, vamos começar, que a gente já está um pouquinho atrasada. Um debate, Serginha, que na ciência política a gente trava muito, é a questão da representatividade das mulheres. Assim, a Luizima está perguntando, a Serginha é daqui de Teresina. Fomos contemporâneas, Luizima, na UFP. Provavelmente você também foi contemporânea dela na UFP, só que ela, na época, ela estudava, ela fazia engenharia civil. Então, uma das questões que a ciência política trava é exatamente a questão da subrepresentação da mulher nos diversos espaços públicos, seja não só na política, mas nos espaços da academia, nos espaços sociais, não é? E, assim, na literatura... essa é um dos espaços em que a mulher também enfrenta inúmeros desafios, né? Mas, assim, antes da gente tratar desses desafios, Serginha, olha só que coincidência, né? Hoje, exatamente hoje, 20 de julho, a Academia Brasileira de Letras está aniversariando, está fazendo 123 anos, né? E não é por coincidência que na Academia Brasileira de Letras também as mulheres, as escritoras estão subrepresentadas. De 40 escritores, nós só temos 5 mulheres imortais. Né? Um outro dado também que ilustra, né, bem essa subrepresentação em relação ao Prêmio Nobel de Literatura. Até hoje foram distribuídos 110 prêmios, 110 escritores foram contemplados com o Prêmio Nobel, e destes, apenas 13 são escritoras, são mulheres, né, que receberam o Prêmio Nobel. E a Academia Brasileira de Letras, inclusive, ela demorou 80 anos para conseguir aceitar que uma mulher fosse candidata, não é isso, Serginha? Porque havia claramente dizendo que só poderia concorrer a uma cadeira escritores do sexo masculino, né? Mas, enfim, a vida das mulheres nunca foi fácil em nenhum aspecto, não é, Serginha?
E aí eu queria que a gente começasse, que você se apresentasse e já falasse isso, assim, como é que você começou, né? Porque é um espaço tão árduo, né? O que foi que te fez, assim, decidir, falou, não, eu me sinto uma escritora e vou buscar meu espaço e o reconhecimento como escritora. Conta pra gente como foi, pra gente te conhecer um pouco mais. Boa noite, Zelma. Boa noite todo mundo que está chegando aí para assistir a gente. Primeiro dizer assim, agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você e dizer que é um prazer muito grande falar de literatura, né? E assim, é isso tudo que você está falando é muita verdade, né? Existe uma certa exclusão das mulheres nesse espaço da literatura, sim. E a gente depois pode até fazer um exercício de memória, assim, para mostrar que essa exclusão não é só discurso. É baseada, quando a gente fala exclusão, a gente está se baseando em dados. Tá. Agora, assim, como é que eu cheguei que eu escolhi esse caminho? Eu acho que eu sempre andei procurando caminhos assim que não eram muito fáceis. E aí, assim, mesmo lá, quando decido fazer vestibular para engenharia, que já é uma área que... Eu me lembro que a minha turma eram 40 vagas, só tinham 10 pessoas. A turma anterior à minha só tinha 2 mulheres, só tinha 10 mulheres. Na anterior só tinha 2. Então, assim, eu acho que o decidir ser escritor é muito por conta da sua necessidade mesmo de escrever, né? De gostar de escrever. E aí, aí você quer fazer o que você gosta e você vai e enfrenta todas as dificuldades, né? Mas, assim, para a gente voltar para esse ponto da exclusão, né, a gente poderia fazer, assim, rapidamente um exercício de memória. Pensar assim, Piauí, quando começou no sistema literário, eles falam 9 para cá. E aí você observa, está cortando a fala? Um pouquinho. Você observa que... Pois é, eu também estou te ouvindo meio cortado. Vamos seguir, vamos ver se dá. Pode continuar falando. E aí, assim, você observa que... Tá. Você observa que, assim, nessa formação desse sistema literário que a gente pode chamar assim de literatura piauiense, vamos dizer, né, que as pesquisas dão conta, começa lá para o fim do século XIX e se formou muito assim a partir de grupos, né? O primeiro grupo que era os estudantes de uma classe mais abastada daqui de Teresina, que ia estudar em Recife, que ia estudar no Rio de Janeiro e voltava para cá e tentava manter aquele círculo intelectual, né? Que aí tem aqueles nomes todos que você conhece lá do centro da cidade, Clodoaldo Freitas, Abdias Neves, Jonatas Batista, todos homens. Vem mais para a década de 40, 50, novamente se formam outros grupos, também, que aí está hoje Henrique de Carvalho, Agadobal, homens. A gente chega na década de 60, de novo se formam outros grupos, e aí tem Ardir Filho, Herculano Moraes, tal, grupos de homens também. E até você chega na década de 70, geração mais aberta, geração mimeógrafa, também a coisa se repete, né? Eu me lembro bem que a época que eu cheguei aqui em Teresina, né, que estava o pessoal que circulava ali em torno da editora Corisco, né, foi lançado uma coletânea chamada Aviso Prévio, 8 poetas, todos 8 homens. E aí, só quando você chega na década de 80, 90, que surgem de novo novos grupos, e aí, ufa, aparece uma mulher, que é a nossa querida Marleide Lins, que ainda, mesmo quando bem jovenzinho, já começava e já se colocava
como a grande poeta que ela é, e ela tem ainda a característica de ser designer, de ser editora. Então, ela já formou um grupo ali em torno do manifesto chamado Não Ser, que depois virou um selo, lá pela década de 90, lançou algumas coisas também. Um livro muito interessante chamado Delírio Amor, mas também era só ela de mulher e um bando de homens. Então, assim, aí você chega no século XXI, a coisa melhora um pouquinho, mas ainda se repete essa história, né? Mesmo nos grupos que surgiram aí por 2010, tudo você vê 7 meninos, e aí só tem 2 meninas, 5 meninos, tal. E aí, assim, eu me lembro de um mapa que foi lançado em 2018, um mapa cultural da cidade de Teresina, uma proposta interessantíssima, lançada por um grupo de jovens, que era aquela proposta, assim, parecia um mapa de turismo, mas, na verdade, não era só com pontos turísticos, era um mapa que mostrava um pouco da efervescência cultural da cidade, né? Onde tinha saraus, onde tinha clube de leitura e tal. E tinha um quadro, né, em que tinha poemas, eram 10 poemas pequenos, curtos, com essa temática de Teresina, e aí me chamou logo a atenção, e eu fui ler os poemas. Aí, quando eu vejo 10 poetas, adivinha quantas mulheres tinham? 0. Nenhuma. Aí, e eu fiz um comentário no Face, e aí alguém me disse assim, não, Sérgio, mas é um pessoal muito bacana, tem meninas no grupo e tal. Eu digo, olha, aí, é exatamente aí o ponto, sabe? A questão não são as pessoas, né? Não é esse o ponto. Eu sei que eles são bacanas, tanto são que fizeram uma coisa bem legal. Mas essa questão está na memória, está no fato de quando você tem que citar 10 pessoas, 10 poetas de Teresina, não lhe vem na lembrança nenhuma mulher. E por que não vem? Né? O que aconteceu? Será que não tinha nenhuma mulher produzindo literatura nesse tempo todo, né, na cidade? Né? É uma questão que fica. E aí, quando você vai para os estudos com recorte de gênero, né, que aí existem muitos estudos, tem um livro da Olívia Candeira, inclusive, aí você vê que lá no século XIX a gente já tinha uma Luísa Amélia de Queiroz produzindo e publicando, sabe? Em 1917, quando a academia foi criada em 1917, a piauiense, né? Em 1921 já tinha a Amélia Bevilacqua, né, que é uma escritora piauiense, já estava na Academia Piauiense de Letras. E em 1930 ela já estava tentando entrar na Brasileira de Letras, né? Ela teve uma tentativa de se candidatar, que foi frustrada. E aí você fica, sim, e aí onde estão essas mulheres? Aí esses recortes, esses estudos de gênero começam a jogar um pouco de luz. Né? Quando a Marlene estava na Fundac, né? Que é outra coisa importante também, as mulheres ocuparem cargos públicos, né? Principalmente nas áreas de cultura, né? A Marlene estava na Fundac, e aí de lá a Fundac produziu uma antologia com escritoras piauienses a partir das pesquisas feitas nas universidades, né? Da Olívia Candeia, da Algemira Mendes, com escritoras desde o século XIX. Aí você vê um monte de nome, né? Tá lá Isabel Vilhena, que é a avó da nossa contemporânea Graça Vilhena, está lá uma Francisca Montenegro, está lá uma Alvina Gameiro. Quer dizer, e essas mulheres, elas não estão presentes na memória da cidade. Sim. Né? Você, quando se citar, eu digo, até eu mesma. Travou um pouquinho. Eu não consegui dar nenhum nome de mulher, porque isso está na nossa memória, porque não está no livro da escola, porque não é cobrado no vestibular. Então, é essa a grande questão, né? E é por isso que a gente fala de exclusão. Você consegue me ouvir direitinho? Você está me ouvindo bem, Serginha? Eu acho que caiu, né, Zélia? Eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem aqui.
Aqui tá normal, Serginha. Será que a tua internet que tá ruim? Continua sem me ouvir? Entrar de novo. Ah, tá. Vamos fazer isso. Entra e sai no mesmo link, aquele último link. Tá bom? Vamos tentar. Desculpa, gente. Ouvindo, Zélia. Como é que a gente resolve? É isso mesmo. Sai e entra de novo. Espera aí. Acho que a tecnologia hoje resolveu. Você está conseguindo me ouvir? Agora estou. Ótimo. Não, vai dar certo. Esse é apenas um exemplo dos grandes desafios que a escritora Serginha para os íntimos, encontra. Sigamos. Só retomando aqui, é interessante que esse recorte que você faz da importância e do impulsionamento que o feminismo dá para isso, né? A propósito, Serginha, a Lígia Fagundes Telles, ela até diz assim que ela era feminista no sentido de que ela lutava para garantir, né, lutar pelas coisas que ela acreditava, sem ela saber. Ela nem pensava em feminismo e já era feminista. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Quer dizer, a partir do momento em que começa a haver essas pesquisas, né, que você falava, né, nas universidades, e aí uma coisa vai sendo interligada com a outra, né? E aí esse olhar que você, por exemplo, você olhar o mapa e você perceber que não tinham mulheres ali e que o grupo achava natural, que eram pessoas bacanas, né? Quer dizer, a exclusão, ela é naturalizada, né? É uma coisa interessante, é uma coisa muito interessante. A propósito, Serginha, eu acompanho você no Facebook e você, assim, é bem feminista, eu gosto muito. Eu gosto muito, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? E, assim, essa coisa das mulheres não publicarem, né? Das mulheres não publicarem. O mercado editorial, existem muitos estudos sobre isso, e eu te pergunto, por que é que as mulheres não publicam? O que é que existe assim de preconceito, digamos assim, em relação a uma literatura feita pelas mulheres? Você acha que existe isso? Ou, digamos assim, essa exclusão, ela funciona anteriormente a isso? As mulheres, elas produzem menos que os homens? Porque podem ser as duas situações. Ou as mulheres, a exclusão, ela funciona no sentido de afastar as mulheres, né, do processo de criação, né, de escrita, e pode ser que exista uma grande produção e que as mulheres apenas não têm acesso ao mercado editorial, digamos assim, né? Qual é a sua visão sobre isso? É uma boa pergunta essa. Eu acho que aí a gente vai ter as duas coisas, sabe? Porque, assim, existe uma dificuldade, né, assim, para as mulheres se estabelecerem como escritoras, que é uma coisa já bem antiga, né? Tem uns textos da Virginia Woolf que é maravilhoso para você entender isso,
que foi publicado lá em 1928, por aí, que tem um desses que é chamado O Teto do Céu, em que ela fala que para uma mulher ser escritora, ela precisa ter dinheiro e ter um teto, no mínimo. E aí ela faz um passeio bem interessante por todas as publicações inglesas, né? Como é que as mulheres trabalhavam, e explicam direitinho como é que isso acontece. Porque quando a gente imagina que aí tem as duas dificuldades. Tem as mulheres, durante muito tempo, escreveram menos, mesmo assim, levando o que elas escreviam a público, né? Sim. E também existe o mercado editorial, não acreditava muito nisso também, não, né? No potencial da escrita das mulheres. Então, assim, quando você imagina, existe toda uma falta de estímulo. Né? Nesse texto da Virgínia, ela diz até assim que, se você for comparar homens e mulheres nas mesmas condições financeiras, vamos dizer assim, aí os homens também têm dificuldade para publicar e tudo, não é só coisa das mulheres. Não, os homens, eles recebem, talvez, a indiferença, às vezes. As mulheres, não, elas recebem a hostilidade. Desde pequena, sabe? Quando uma criança começa a escrever, sempre aquela história, né? Tal. E aí toda essa opressão que vem de muito tempo, ela fica na mente das pessoas, né? E as mulheres vão sempre citar se são mesmo capazes de escrever, né? Se aquilo faz sentido que elas escrevem. E aí, se você vai para o mercado editorial fazer uma pesquisa, aí sim, aí você vai ver como isso é sério, sabe? Como assim, nos catálogos das grandes editoras, né, a quantidade de mulheres é bem menor do que a de homens, né? Os homens, de certa forma, se protegem muito também, sabe? Eu acho que é uma coisa que as mulheres precisam aprender a se protegerem também. Veja bem, eu estava assistindo ontem, acho que foi antes de ontem, sei lá, por esses dias, um filme chamado Colette, que é sobre uma escritora francesa, que é Gabrielle Colette. O filme é baseado na vida toda, em que ela escrevia os livros e era o marido que assinava, né? Os livros saíam como se fossem dele. E o argumento que ele usava para isso é que ela não seria levada a sério. Se as pessoas soubessem que aquele livro era escrito por uma mulher, ninguém ia comprar. Né? E aí ela aceitava, e os livros eram publicados como se fossem do marido. E isso não é só na ficção, né? Isso existe. Isso existe muito. Então, assim, na verdade, as mulheres enfrentam desde a dificuldade de ter um tempo, né? De ter um espaço para escrever, porque elas têm toda uma carga de serviço doméstico, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família. Então, é difícil ela ter um tempo para isso, e a escrita requer, né, esse tempo, um tempo de leitura, esse tempo de reflexão e tudo para escrever, quanto mesmo a credibilidade, né? Passa por muitas coisas. E você colocou num ponto interessante, né? Assim, a autoexigência da própria mulher, né? Assim, as mulheres, você colocou assim, as mulheres ficam se perguntando se o que elas estão escrevendo, se de fato é uma boa literatura, né? E aí eu estava lembrando aqui dessa questão da validação, né? Desse processo de validação. Quem é que diz que é boa literatura? Quem é que diz que é literatura, que não é literatura, né? E aí eu estava lembrando, Serginha, folheando assim já para essa discussão, folheando algumas coisas, eu lembro assim que a exclusão das mulheres na literatura, e não só na literatura, assim, ela ocorre não só com as escritoras, mas com as próprias leitoras. Eu lembro que eu achei bem interessante, né, e indignante também, que na Flip, né, naquela feira Literária Internacional de Paraty,
eles criaram, a exemplo do que existe no futebol, a Maria Chuteira, eles quando, assim, mulheres passam a frequentar a feira e participar dos espaços, eles rotulam de Maria Caneta. Você já viu isso? Eu achei assim, eu fiquei chocada com isso, porque é uma forma de excluir até o público leitor, quando são mulheres, né? Isso sem falar naquela questão das famosas musas, né? Porque é claro que você, por exemplo, é uma musa, mas assim, mas não é só por isso, não é pela sua beleza, é porque você é essa mulher fantástica que está aí abrindo espaço, entendeu? Para muitas virem depois de você, né? Mas assim, de um modo geral, quando a Flip ela é dona disso, ela sempre fica destacando uma mulher pelas suas qualidades físicas, que acontece também na política, que acontece em outros espaços, não é? E eu acho que essa é uma discussão importante, porque cria a necessidade de resistência. Serginha, tem uma observação aqui. Várias pessoas amigas, queridas, estão parabenizando seus fãs, entendeu? Seus amigos, assim, as pessoas estão elogiando a escolha da convidada. Não foi à toa que eu convidei você. E a Marleide, ela coloca uma questão importante contar com a pesquisa da Terezinha Queiroz, da Socorro Rios, Algemira Mendes e Olívia Candeia, para o registro e visibilidade da mulher no processo literário do Piauí. Insiro-me na pesquisa para a antologia A Literatura Piauiense do Século XIX e Contemporaneidade. Sobre a edição, as mulheres não precisam esperar o reconhecimento das editoras androcêntricas. A Vanguard Edições, yes, e outras editoras nacionais administradas por mulheres preenchem muito bem esse espaço. Muito interessante, Marleide, e é o objeto da próxima pergunta, né, que eu vou perguntar para a Serginha. Como é que as mulheres escritoras estão resistindo, né? Porque, assim, à medida em que essa situação de subrepresentação, de desafios enormes, de preconceitos avassaladores, como é que as mulheres se organizaram nesses últimos anos, digamos assim, para tentar romper com esse cerco de invisibilidade e até de inviabilidade, né, de uma vida profissional como escritora? Queria que você falasse aí dessas experiências de... Bom, é uma ótima pergunta. E aí, é uma ótima pergunta. E aí, respondendo a Marleide, sim, eu até citei, né, a pesquisa da Olívia e da Algemira, né? Da Olívia tem um livro interessante, e o livro que foi, inclusive, também que a Marleide que organizou as ruas, né, que faz esse resgate das mulheres desde o século XIX. É importantíssimo isso, né? É muito importante porque joga uma luz. Mas, assim, e aí, isso que a Marleide fala, de ter mulheres como editora, é muito, muito, muito importante. Eu considero, sabe, Zélia, que agora, já no século XXI, né, que eu acho que no futuro a gente vai olhar para esse período e reconhecer assim, dois movimentos que eu acho que são extremamente importantes, sabe? Que é o Leia Mulheres e que é o Mulherio das Letras. Sabe? Eles estão começando a mexer com isso tudo. Porque se você for pensar assim, que a crítica feminista, né, quando ela chega nas universidades na década de 70, ela faz essa reviravolta no cânone tradicional, né, porque ela, a partir do momento que se volta para estudar, né, no primeiro momento era estudar a literatura tradicional e ver como é que as mulheres eram representadas. Num segundo momento, é estudar as obras de autoria feminina. Né? Aí, a partir desse momento, e aí se cria um corpus, né? Se cria um corpus literário feminista também. E aí você começa a ter todas essas obras, a história das mulheres resgatadas,
né, as obras que ficaram perdidas, sendo resgatadas. A Algemira Mendes publicou aqui em Teresina, recentemente, uma obra da Luísa Amélia de Queiroz, que tinha ficado perdida, e essa obra agora está disponível. Então, assim, e aí quando eu me refiro aos coletivos que têm surgido nos últimos anos, e aí eu me refiro ao Leia Mulheres e ao Mulheres das Letras, que são movimentos distintos, mas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Um fomenta a leitura de mulheres, o outro fomenta a produção. E aí essas duas coisas, né, porque uma coisa não vive sem a outra, eles estão fazendo, eu penso, né, eles estão fazendo uma revolução. Porque assim, o Mulherio das Letras é um local de encontro de todas essas mulheres que trabalham na cadeia produtiva do livro, né? Editoras, ilustradoras, tradutoras, né? E aí lá dentro surgem oportunidades para que você tem chamadas para que você publique, tem divulgação de trabalho. E o Leia Mulheres também, por outro lado, por exemplo, aqui em Teresina eu participo como membro, ele é um clube de leitura, eu sou membro, né? Tem duas coordenadoras, que é a Lorena e a Dani Marques. E, assim, é importante porque são lugares também de acolhimento, sabe? As mulheres chegam lá para ler e não precisa ser especialista em literatura, basta gostar de ler. E os homens também são chamados para participar, apesar de que eles não aparecem lá. Parece que são tanto resistentes. Hashtag fica a dica. Mas, assim, é um lugar que qualquer pessoa pode participar. Você lê o livro, gostou, não gostou, vai lá comentar e discutir, sabe? E aí isso fomenta. E quando se lê muito literatura local também, né? Literatura estrangeira, nacional e local. Eu tive assim, a honra do meu livro Quatro Contos ter sido escolhido o ano passado, em junho, para um evento desses do Clube Leia Mulheres. Todos os livros que eu tinha foram vendidos, se esgotou, porque ele tinha sido lançado em 2018 e eu ainda tinha alguns exemplares, né? Demos todos, uma discussão, as pessoas estavam lá e eu pude responder, porque o importante quando a autora é local é esse contato, né? Você tem a oportunidade de conversar com a pessoa. Tanto é bom para quem escreve, como é bom para quem lê. E no Mulherio das Letras eu tive enormes oportunidades, sabe? Todas essas coletâneas, a maioria delas, né? Porque eu participei de umas organizadas pela Marleide aqui também, em Teresina, que a Marleide faz livros belíssimos, né? Eu tenho assim a honra de ter participado de duas antologias que ela organizou, mas assim o restante, quase todas, eu participei a partir do grupo Mulherio das Letras, mesmo que tenha saído sem o selo, né? Mas as editoras foram lá buscar. Elas lançam a chamada, eu tento, e aí eu tenho uma obra publicada numa coletânea na Alemanha, em Munique, por conta do Mulherio das Letras. Eu tenho uma obra publicada em Portugal, por conta do Mulherio das Letras. Quer dizer, eu não teria condição de fazer isso sem esse apoio, né? sem esses coletivos. Então, assim, são movimentos que eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente olha, eles vão ser vistos como revolucionários nessa área da literatura de autoria feminina. Que coisa boa, né? A Dadinha Leal, a nossa querida Dadinha, ela chama a atenção dizendo o seguinte, que é interessante que nas artes plásticas acontece de forma semelhante. Dadinha, e acontece em todas as áreas, né? É uma coisa impressionante, né? A Luizima também aqui está super empolgada, dizendo que para a gente combinar roda de conversa para estimular a produção de literatura feita por mulheres, entendeu? Que ótimo, Luizima. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, esses coletivos, eles vêm como uma resposta a uma situação de exclusão, mas, assim, eles respondem de uma forma extremamente positiva, né? Porque não apenas responde à exclusão, mas também eles apontam o caminho,
aponta o caminho de que quando as mulheres, naquela coisa de uma mulher puxa a outra, né? Todo mundo sobe, todo mundo cresce. Eu estou adorando, assim, saber de como esse trabalho coletivo, ele, de fato, ele contribui. E o Mulherio das Letras é do Nordeste, Serginha? Ele foi criado no Nordeste, foi? Na Paraíba? Como é? Ou é uma das... Onde foi que foi criado o primeiro Mulherio das Letras? Tu sabes? O Mulherio das Letras, sim, o Mulherio das Letras, ele foi criado pela escritora Maria Valéria Rezende, né, que é uma escritora que já recebeu o prêmio Jabuti, que já recebeu o São Paulo de Literatura. Ela conta que ela estava na Flip de 2016, e lá ela tinha acabado de ganhar o prêmio Jabuti, ela foi chamada para aquelas mesas lá, né? E ela estava lá na Flip e aí encontrou outras mulheres, né? Que também escreviam e tal, e marcaram um café e começaram a conversar sobre essas questões, né? E aí ela disse assim, o que elas mais se perguntavam era isso, né? Porque se nós somos tantas, por que não estamos nas listas finalistas dos prêmios, né? Por que não estamos nas mesas centrais da Flip? E essas coisas. Aí elas resolveram criar um grupo. A Maria Valéria Rezende ficou encarregada de criar um grupo no Face. E a partir do grupo no Face, que elas em 2 meses já tinha mais de 5 mil mulheres inscritas, a partir desse grupo se fez encontros presenciais também, né? Então, assim, o grupo é nacional, né? E aí se fizeram encontros presenciais também, teve encontro na Paraíba, teve encontro em Santos, teve um em Natal, e esse ano é para ter um em Porto Alegre, que eu acho que vai ser virtual agora, por conta da pandemia, deve ser virtual. Mas em todos esses encontros, aí tem lançamento de livros, né? Tem palestras, tem oficinas, é muito interessante. Eu acho assim, e a Maria Valéria Rezende, ela diz que a culpa não é dela, que foi um grupo com a discussão de várias escritoras, mas assim, o grupo tem muito a cara dela, assim, porque ela é uma pessoa que se dedicou a vida inteira à educação popular, né? É aquela pessoa que sempre trabalhou com os resgates de pessoas, né? E isso, de certa forma, o grupo reflete também, né? É um grupo mais de solidariedade. Não existe hierarquia nenhuma lá dentro, sabe? Agora, assim, não existe essa disputa de poder lá dentro, isso não existe. Lógico que um grupo desse tamanho, hoje são quase 7 mil mulheres, tem pensamento de todo jeito, tem todo tipo de divergência, mas assim, o principal é essa forma de puxar as mulheres para virem à tona, né? Esse é o objetivo principal. Serginha, e existe uma discussão que é uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade, eu queria aproveitar para discutir com você isso. É que, assim, já participei de algumas conversas com pessoas da literatura, com mulheres especialmente, e é sempre vem à tona essa discussão da literatura entre o texto e o contexto, né? E, assim, uma pessoa que é sempre muito citada é o Antônio Cândido, né? Quando ele diz, assim, que deixa-me ver se eu interpretei direito, né? Mas, assim, o que me chega é a seguinte questão, que, na verdade, não é você... A literatura, a importância dela, o valor dela, não é porque ela reproduz a realidade, simplesmente, como também ela não é independente da realidade, mas existiria uma relação dialética entre texto e contexto, ou seja, o que o escritor escreve e de acordo com aquela realidade onde ele está inserido, né? Trazendo isso para a literatura feita pelas mulheres, como é que você acha que essa relação existe no caso das mulheres, das escritoras mulheres? Essa relação, esse machismo que existe na sociedade, por exemplo, importaria mais, refletiria mais?
ficou cortando aí um pouquinho, Zélia. Eu não entendi direitinho quando o finalzinho da pergunta. Não, eu só queria que você dissesse se essa discussão ela tem validade quando se trata das mulheres escritoras. Bom, eu penso assim, sabe? O Antônio Cândido é relacionado à crítica sociológica, né? A crítica literária sociológica. E que é basicamente isso mesmo. Ele acha que dá para você compreender que uma obra literária pode explicar, né, um pouco a sociedade. Você pode observar a sociedade a partir da literatura que ela produz, né? Ou o contrário também, né? Observar, analisar a literatura a partir do contexto em que ela foi escrita. Bom, não é muito, né, a área que eu estudei, né, que eu fiz pesquisa, mas assim, uma obra literária, porque eu só explicar aqui um pouquinho. Eu entendo assim, para mim uma obra literária, ela é um objeto estético antes de qualquer coisa, né, na minha concepção. Né? E quando eu falo objeto estético, é assim, eu olhar para um poema e entender, ver como é que as palavras assim, foram colocadas, como é que se formaram os versos, como é que aquilo que está escrito bate com o meu sentimento. E a partir daquilo dali é que eu passo a dizer que aquilo dali me agrada, né? Ou não. Mas aí, assim, quando eu leio um poema, né, até para isso, de como isso vai me agradar ou não, isso tem a ver com o que está na minha memória também, né? Com o contexto que eu vivo, com as leituras que eu fiz, né? E tudo. Então, assim, se para o leitor é isso, passa a ser também pelas condições de produção, né? Quer dizer, uma obra ela é uma obra literária, ou qualquer outra obra de arte, ela não é só a forma, né? Além da forma, ela é contaminada pelo contexto de produção e pelo contexto de quem está lendo. Né? Isso, na minha pesquisa, que é completamente diferente dessas áreas aí, que eu pesquisei foi literatura e outros sistemas semióticos, no meu caso, literatura e cinema, né? Mas aí, assim, o que os teóricos da semiótica dizem, né, é isso, quer dizer, está lá os signos, as palavras, estão lá na obra, como a obra foi construída, mas o mais importante do que aqueles signos que estão ali é a tal da semiose, que é o processo que acontece na mente de quem lê, para interpretar aquilo dali. E essa interpretação depende de todo esse meu histórico, de todo esse meu alço. Então, assim, uma obra não é uma coisa pura. Ela traz. E aí, sim, ela vai refletir, de alguma forma, todo o contexto social em que ela é produzida, né? Eu acho, assim, que homens e mulheres veem as coisas, têm percepções diferentes, né? É lógico, isso não... E como todo ser humano também, de um para o outro. Então, assim, quando ele escreve, ele vai passar, de alguma forma, a sua visão de mundo vai estar contida ali dentro. Né? E aí, mas assim, pode ser que essa história do preconceito, né, de como uma sociedade se organiza, isso vai estar lá dentro. Mas para mim, na minha concepção, isso não é o mais importante. Na minha concepção, o importante é o objeto estético e aí você vai fazer essas conexões, né, do que está ali na obra com o mundo ao seu redor, sabe? E entender como que aquilo dali foi produzido e como que aquilo dali chega na mente das pessoas, né? Eu acho que isso que é o importante. Inclusive, assim, quando tem sempre aquela velha questão, a vida imita a arte imita a vida. Porque, sim, assim, eu penso que uma obra de arte ela não é um mero espelho da sociedade, né? Eu acho que isso fica claro assim. Ela é um objeto estético e aí, dentro dele, você vai encontrando essas formas, né, de compreensão, até você conseguir construir um significado mais profundo para aquilo dali.
Ok. Pois então, assim... Deixa eu só te acrescentar. Às vezes, por exemplo, você olha para uma obra e diz, esse autor é racista. Foi escrito há alguns anos atrás, né? E aí, recentemente, eu estava lendo um livro da Flannery O'Connor, né, que é uma escritora americana. E assim, na época que escreveu direito civil nos Estados Unidos, os negros eram vistos daquela forma mesmo que ela descreve. Então, assim, eu não sei se daria para me dizer, né, que ela é racista, porque ela estava escrevendo de acordo com a época que ela vivia. Né? E eu acho que a nossa interpretação hoje, né, do conto que ela escreve super bem, a nossa interpretação hoje tem que levar isso em consideração também. Né? E aí é que entra as coisas. Né? Você vê a obra bem escrita, bonita, os diálogos, né? Mas aí você faz essas conexões todas. Perfeito, perfeito. Agora sim, aproveitar que você fala, né, desse mundo ao redor, e o mundo que a gente está inserido nesse momento é um mundo de isolamento social. E aí eu queria que você falasse como é que está, assim, como é que está a sua produção, assim, seu processo criativo nesse isolamento social, assim, nessa mudança assim, radical da nossa vida, né? Você se angustiou, se está angustiada, já se adaptou? Como é que está isso? A produção deu uma parada, retomou, aumentou? Como é que está isso? Divide com a gente assim como é que essa mudança no nosso mundo ao redor está influenciando na sua produção, Serginho. Eu acho que não tem como, né, a gente viver sem sofrer com o que está acontecendo no mundo e principalmente no nosso país, né? Quando eu resolvi escrever, eu tenho uma condição um pouco diferente, porque eu tinha acabado de sair da Caixa Econômica, né? Eu trabalhei por 30 anos lá, e aí eu decidi, eu fiquei trabalhando em casa, quer dizer, escrever eu já tinha tipo uma agenda, né? Uma rotina em que eu acordava, tomava café e tal, me sento para escrever e em casa, e só eventualmente que eu saio. Então, assim, para mim, o ficar em casa já era natural, mas ainda assim é muito complicado quando fica todo mundo, quando você fica aquela pressão enorme, né? Não sai, fica em casa, e eu realmente estou fazendo isso, estou ficando em casa porque eu compreendo a importância disso, não só para mim, como para o outro também, né? Então, assim, ainda assim você percebe que uma coisa é você fazer uma escolha, outra coisa é você ser privado daquilo, né? Apesar de que e aí eu reafirmo que eu compreendo a necessidade e eu estou fazendo o que eu posso para não sair. Mas assim, aí durante o primeiro mês para mim foi muito difícil. Teve outra questão também que para mim foi muito difícil, que foi a questão dos trabalhos domésticos. E aí a gente volta lá para a Virginia Woolf, porque eu tive que assumir tudo da casa, né? Aí, de repente, cadê tempo para fazer outras coisas? Não tinha. Quer dizer, e ainda mais assim, porque tudo que você compra, você tem que fazer limpeza e você fica naquela tensão de limpar tudo, de higienizar tudo. Então, assim, o primeiro mês foi muito ruim, né? E aí, depois eu fui aprendendo eu acho que a gente consegue se organizar primeiro mentalmente, né? Vai entendendo como é que são as coisas. E aí depois eu consegui me organizar para produzir. E sim, eu comecei a produzir. Eu tive um poema publicado numa plataforma, uma revista literária, já agora, depois da pandemia. Que legal. Consegui fazer 2 textos lá para o blog, que é ancorado no site da revista Revestréis, né, que é o blog do Caminho. Consegui também, e um deles, inclusive, eu discuto essa questão. E
E consegui escrever 2 contos. E olha só, um dos contos é uma história de terror, que eu nunca tinha escrito antes. Talvez fosse aí uma certa influência do meio, do medo da morte, essas coisas. A Glória. Aos poucos a gente vai aprendendo, né, a lidar com essa situação. Não tem saída, né? Ou a gente se adapta, né? Ou então vai ficar sofrendo muito, né? A Glória Sandes, ela pergunta assim: é possível fazer boa literatura sem ter uma cabeça aberta aos direitos humanos, Serginha? Olha, eu acho que não. Sabe? Porque uma das coisas boas da literatura, né? E aí a gente vai até voltar para aquela questão do Antônio Cândido, é que ele era uma pessoa que acreditava muito nisso, que é que, assim, quando você diz assim, a literatura salva, os livros salvam, né? Não é que o livro vai lhe tornar uma pessoa boa, generosa, não é isso, né? Não é que você vai ler um livro e vai se transformar. Mas a literatura lhe dá a oportunidade de se colocar no lugar do outro. Né? Quando você lê um livro, você se transporta para aquela cultura, né? Para aquele outro mundo que não é o seu. E quando você aprende a se colocar no lugar do outro, aí você passa a ser mais humano, né? É uma oportunidade, porque você passa a compreender as reações daquela pessoa, né, naquele determinado momento, né, de por que aquilo aconteceu. Então, eu acho que quando diz assim que a literatura humaniza, é muito nesse aspecto, né, de você se deslocar e de quando você se identifica com um personagem, né, você se desloca e você começa a ver o mundo daquela outra forma. E eu acho que isso é essencial para os direitos humanos, é essencial para essa loucura que a gente está vivendo, das pessoas não conseguirem, né, se ver no outro, não só pensarem em si mesma. É por aí. Serginha, mas assim, a propósito de. Eu nunca te disse isso. Mas a propósito de a literatura salvar, às vezes, assim, as pessoas. Tem um poema teu que me salvou um dia, né? Um dia, assim, que eu estava muito triste, né? E chama-se Carpe Diem. Tu lembra dele? Me permita lembrá-la. Diz assim: amanhece em mim, de noite, um dourado canto, ao dia diz sim. Me deu uma perspectiva tão, assim, tão interessante, que aí assim, tá nesse livro aqui, viu, gente? E assim, sempre que ficou meio assim, virou meio mantra, entendeu? Dizer sim. A forma como você coloca, então, de fato, a literatura, ela dependendo assim, de como você está aberto, digamos assim, você faz uma leitura que pode nem ser, né, o que o autor talvez quisesse dizer, mas assim, para mim me chegou assim como um canto de esperança esse teu poema, né? Carpe Diem. E até hoje, assim, eu ainda vou, se você me permitir, eu ainda vou fazer uma camiseta com ele, voltar aos anos 80, usar uma camiseta com esse poema, porque eu acho que ele é a cara de uma camiseta, né? De um poema para camiseta. Serginho, a gente já está com. Ai, obrigada. A gente já está assim, quase chegando passamos dos 54 minutos. E assim, eu queria que a gente já fosse se encaminhando para o final, apesar de que está maravilhoso, né? Mas, assim, muitas pessoas aqui nos comentários, assim, estão se declarando com vontade, assim, querendo pegar dicas mesmo, assim, querendo talvez, assim, pegar algumas lições, digamos assim, de uma escritora que já tem um longo caminho e tem uma longa experiência.
Então, fala para a gente assim, o que, por exemplo, leituras que você acha essenciais, né? Porque pelo que você declarou na sua rotina, sempre inclui leituras, né? Então, assim, se alguém que está querendo assim entrar neste mundo, entrar nesse desafio, o que você diria que talvez assim a preparasse melhor para enfrentar o que está por vir? Tá. Essa história de dicas, quando eu participei um dia desse de outra live, eu respondi assim na cara: olha, eu não gosto de dar dica, não, porque cada um faz o seu caminho. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, pode parecer uma coisa muito pretensiosa. Mas não é isso, não, é porque, até pelo meu histórico, não sei se eu sou um bom exemplo, sabe? Mas assim, eu acho que tem duas coisas, sabe? A primeira é essa história da leitura mesmo, sabe? E ler tudo, ler muito, sabe? Ler mulheres, ler homens, ler literatura local, sim, mas também ler de outros lugares, porque essa história de você ter acesso a outras culturas, né? Porque eu acho que tudo que uma pessoa que quer escrever precisa é ampliar o máximo possível a mente dela, né? As possibilidades de conhecer outras coisas. Então, e também ler, inclusive, outro tipo de leitura, que não seja só literatura, a história, né? É interessante. Tem muita coisa. Assim, ler, eu acho que é o básico. E o segundo fato é escrever mesmo. Escreva, 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 sabe? Porque, né, assim, escreva sem pressão de publicar, sabe? Vai escrevendo, porque normalmente quem quer ser escritor, ele nasce com essa necessidade de se expressar através das palavras. Então, é isso, sabe? É não segurar. Deu vontade de escrever, escreve, 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 sabe? Não. E aí, assim, porque também é a prática, sabe? É a continuidade, é que vai lhe dando mais segurança para você ir além, né? Então, assim, eu não tenho assim um autor favorito, né? Eu leio muito e leio tudo, autor de língua portuguesa, autor estrangeiro também, americano, inglês. Eu acho interessante, e agora está surgindo muito alguns escritores africanos, que eu acho interessante que a gente leia, porque é uma cultura tão bonita, tão diversa, e que a gente conhece tão pouco, né? E aí é interessante, porque aí quanto mais você ampliar esse leque de leituras, mais você vai ter sei lá, um repertório para escrever, alguma coisa assim. Ai, que delícia! Você é avessa a dicas, mas assim, você disse as fundamentais. Né? É ler e escrever, né? Eu acho que é isso mesmo. Que maravilha! Ô, Serginha, pois olha, eu queria agradecer muito assim, a generosidade, né, de você ter aceito o convite. Agradecer aos amigos que estão aqui presentes aqui na live. Né? A gente pedir desculpas mais uma vez, a gente teve um pequeno probleminha de tecnologia no começo, começamos um pouquinho atrasado, né? Foi um prazer enorme conversar com você. Eu vou sair daqui sabendo mais sobre literatura, mais sobre mulheres na literatura, especialmente as mulheres piauienses, a literatura feita pelas mulheres aqui piauienses. E convidar vocês assim para a próxima live, que vai ser na próxima segunda-feira. A gente vai ficar se encontrando sempre às segundas-feiras. E na próxima semana a gente vai estar com o professor Solimar Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Piauí, professor da Economia, e a gente vai tratar sobre o mundo do trabalho e a pandemia de Covid-19. Então, Serginha. Tá, boa noite, Bruna. Agradeço muito também a oportunidade, sabe, de tanto conversar com você, como ter essa oportunidade de levar alguns minutinhos de alívio para as pessoas, né? Nessa vida louca que a gente está tendo. E muito obrigada e boa noite. Ah,
Tá certo. Obrigada, querida. Tá.